E dia 30 tem eleição, segundo turno, e você acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Eleições 2022. Olha só, gente, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o pedido da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva para retirar do site o LulaFlix do ar, um site com informações aí relacionadas à campanha eleitoral. Criado pela campanha do atual presidente Jair Bolsonaro para a divulgação de informações negativas a respeito do petista, o site reúne textos que ligam o ex-presidente ao PCC. Traz também denúncia do ex-ministro Antônio Palocci sobre propina e ainda faz referências aos escândalos de corrupção. A campanha do Partido dos Trabalhadores alega vinculação de notícias falsas e propaganda negativa do candidato à presidência da República. O TSE afirma que os conteúdos apresentados na ação não podem ser considerados ilegais, uma vez que se caracterizam pela reprodução de matérias jornalísticas. Após determinação do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro tem feito suas lives semanais da casa de um de seus seguranças. O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que não haverá baixo nível em suas participações nos debates do segundo turno contra Jair Bolsonaro. Falando em debates, esse é o tema da nossa enquete de hoje. Qual conteúdo você espera que nós teremos nos próximos debates presidenciais? Vou dar duas opções aí para vocês: trocas de acusações ou apresentações de propostas mesmo efetivas para que a gente possa enfrentar aí esse futuro que o Brasil tanto almeja. 51,8% acha que nós teremos nos debates, agora 52% troca de acusações, 48% já acredita que nós teremos apresentação de propostas. Vai lá no site da PAN, vota, participa. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Deixa eu dar meu boa tarde. Meu primeiro dessa semana é o nosso Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, Fábio Piperno, Cris Grêmio, já conectada por aqui. Cris, eu começo com você, querendo entender um pouco da sua visão sobre esses debates no segundo turno, qual a importância deles e o que você mesmo espera. Oi, Paulo, boa tarde para você, colegas, nossa audiência. Olha, não espero nada muito diferente do que a gente viu no primeiro turno e também em outras eleições. Debate é sempre um momento mais acalorado, fala-se muito, quero conhecer as propostas. O eleitor que quer mesmo conhecer as propostas já acompanhou o candidato ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. No caso desses dois candidatos, os dois já ocuparam a presidência da República, né? Um deles ainda está no governo, então todo mundo já conhece, já sabe o que cada um pensa, o que cada um faz, como cada um age, como cada um trata o dinheiro público, as empresas estatais, né? Enfim, de quem ele se cerca, quem são os ministros, quem é a equipe técnica, quem não é técnico, é só aliado político. E a gente está vendo aí na campanha de segundo turno, que começou na semana passada, uma prática desenfreada, desesperada, a meu ver, de fake news mesmo, feita de forma escancarada pela campanha do presidente Lula, né? Distorcendo, não é mais nem distorcendo falas, é pegando trechinhos só de uma fala que começa com não, para parecer que está sendo feita uma afirmação. Então pega só o final da fala e joga e diz, olha o que o presidente está dizendo. E isso, pessoas da campanha do presidente, algumas peças publicitárias. Eu recebi aquela do canibalismo, que foi proibida pelo TSE, como propaganda veiculada dentro de programa da Jovem Pan, que eu assistia fora do horário. Então, veja, é patrocínio com dinheiro público, com fundo partidário, feito com base em mentira. André Janones, aí, o coordenador de campanha nas redes sociais do PT, líder nas fake news aí, à solta, espalhando milhões e milhões de visualizações aí. Então, a gente está vendo isso acontecer na campanha, não é possível que no debate vai ser diferente. Da parte do presidente Bolsonaro, acredito que não só os eleitores do presidente, mas também qualquer um que se classifique anti-PT espera que o presidente traga de volta tudo aquilo que uma parte do eleitorado esqueceu ou não viveu, né? Esse eleitorado mais jovem não viveu
nos governos, não lembra de ter vivido, porque era muito pequeno, nos governos PT. E aí vamos ver como é que o ex-presidente Lula como é que ele argumenta, né? Como é que ele responde quando confrontado diante do que ele mesmo implantou no seu governo. Muito bem, Cris. Constantino, boa tarde para você. Cá entre nós, somente entre nós, você acha que o Piperno vai ter que aguentar mais 4 anos de Bolsonaro no poder ou não? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, colegas. Vai sim, e o desespero está começando a bater já na porta da esquerda toda, né? Veja, em relação até à nossa enquete, né? Como é que vão debater projetos se o ex-presidiário Lula sequer apresentou o seu plano de governo? A jornalista Dora Kramer, que ninguém vai chamar de bolsonarista, ela tuitou, né? Bom, por que o presidente, o ex-presidente, não apresenta seus planos de governo? Das duas, uma, né? Ou ele não tem, ou se ele apresentar, ele acha ou sabe que vai perder votos. E por que será? Talvez o Boulos seja ministro de alguma coisa? Então, de novo, né? Estão querendo dar uma carta em branco para alguém que já foi governo e que governou de forma um tanto radical e que voltaria com muito mais rancor e ressentimento. Outro aspecto, né? Como alguém que é acusado de fazer parte de uma espécie de milícia pelo PT, né? Milícia digital articulada para espalhar fake news, eu só tenho a dizer uma coisa, e repito isso aqui: não há fake news, notícia falsa, capaz de pintar um Lula mais podre e abjeto do que o verdadeiro. Assim como não há ninguém que possa subir num palanque ao lado do Lula para constrangê-lo, porque qualquer um que sobe num palanque com o Lula, ele será o constrangido. Então, nós estamos falando aqui de uma figura que já deu todas as provas de não valer nada, de não ter nenhum apreço por valores. E aí ele vem com essa postura de paz e amor, de novo, né, esse engodo. É verdade, né? Ele não precisa descer o nível. Ele contratou, e deve ter sido a peso de ouro, um pitbull para fazer esse servicinho sujo. E tá lá o André Janones, que se vangloria de ter costas quentes no Supremo Tribunal Federal, tá lá ele distorcendo, pegando trechos e manipulando para o sentido ficar o oposto daquele real, como, por exemplo, o presidente dizendo: eu não colocaria o Collor como ministro, eu não confiscaria nada, e ele coloca o vídeo dando a entender que o Collor vai ser ministro para confiscar tudo. Quer dizer, é de um baixo nível, mas é o que restou ao PT, é o que restou ao Lula, André Janones. Não resta mais nada, é Anitta, Felipe Neto e André Janones. Não existe mais debate de ideias, porque o PT não tem como vencer nesse ringue. Se ele tiver que debater projeto de nação, ideias, feitos passados, questões éticas, é goleado o tempo inteiro. Então restou ao PT esse tipo de baixo nível, né? É o que eles têm feito e é o que eles vão continuar fazendo até o dia 30. Serrão, ótima tarde para você. Me traz um panorama atual? Saudações, meus amigos amados haters. Diante dessa campanha de altíssimo nível que estamos vendo ser praticada aí pela esquerda nessa campanha eleitoral, hoje no meu artigo do site da Jovem Pan eu estou propondo aquilo que vai acontecer inevitavelmente. A sociedade brasileira quer mudanças e quer mudança séria, estrutural. Por isso que temos que incentivar a criação de um movimento nacional suprapartidário em defesa da transparência democrática. O que estamos vendo a esquerda defender nesse segundo turno é um retrocesso autoritário absurdo. É a cassação das liberdades, é a possibilidade de censura direta a jornalistas, a meios de comunicação, risco de incentivar crimes como invasão de propriedade, o direito, a retirada do direito do cidadão ter a sua arma para autodefesa, enfim, várias questões que não coadunam com a liberdade. Então, o que estamos vendo hoje é um atentado direto à liberdade, uma defesa expansiva dessa juristocracia que já está por aí e uma manutenção da cleptocracia. A tal volta ao local do crime não é uma brincadeira, não é uma figura de linguagem, é uma questão séria. Todo mundo sabe que o PT não tem condição nem de governabilidade se ganhar essa próxima eleição. Essa eleição que vamos agora enfrentar no dia 30, o segundo turno. Não tem maioria no Congresso, mas eles acham que resolvem isso
na base de mensalão, petrolão ou algo afim. E não existe mais clima para isso. Então, a cidadania brasileira tem que se mobilizar para impedir um retrocesso autoritário, que é isso que o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder representa efetivamente. Até agora, não teve coragem de apresentar um programa de governo e é razão exata, não apresentou porque não tem. Ele sabe que ele vai governar com os velhos esquemas que ele praticou no passado. E esses esquemas não interessam à maioria séria, honesta, trabalhadora do povo brasileiro. Então, nessa eleição está muito fácil escolher de que lado você quer ficar. Você é quem vai escolher e vamos apelar sempre aqui, faço sempre esse apelo para que santo algoritmo nos proteja e que permita que tenhamos uma eleição totalmente honesta, limpa, com seu resultado a ser referendado e aceito por quem vencer ou perder. Muito bem. Piperno, ótima tarde para você. Não querendo te provocar, mas estou se sentindo um pouco desanimado esses dias. O que está acontecendo? Não, estou acompanhando aqui atentamente as considerações dos colegas, os comentários. Em redes sociais talvez você tenha sentido que ultimamente eu não tenho escrito tanto, até porque também tenho que me dedicar um pouquinho ao nosso querido e amado futebol, mas eu confesso para você que eu fico perplexo com a cara de pau do chapa-branquismo e também com a intensa atividade dos golpistas. Por exemplo, a gente nesse final de semana discutiu muito a entrevista do general Mourão. O general Mourão fala, inclusive, em alterações profundas no STF, aventando, inclusive, a possibilidade de que o próximo presidente amplie o número de ministros da nossa Suprema Corte de 11 para 15. Por quê? Vejam bem como a continha, como a matemática explica muita coisa. Gosto muito de matemática também por isso. O presidente Bolsonaro nomeou dois ministros. Aliás, que nesse final de semana ele chamou de os nossos dois, né? Ele nomeou 2. O próximo presidente vai ter que substituir outros 2, Rosa Weber e Lewandowski. Serão aposentados aí, terão aposentadoria compulsória porque chegarão aos 75 anos. Aí, essa nova proposta daria ao próximo presidente, e claro que o general Mourão imagina que seja o presidente Bolsonaro, o poder, então, de ampliar de 11 para 15, dando a ele a possibilidade de nomear outros 4. Ora, os 2 que ele já colocou, mas os 2 substitutos e esses outros 4 fariam com que o próximo presidente, então, tivesse maioria de 8-7 no STF. Que lindo. Foi assim, aliás, tudo começou em que as grandes mudanças em países como a Venezuela, a esquerda, e a Hungria, a direita, começaram. Ou seja, vamos mexer na composição da Suprema Corte. Vamos ampliar a Suprema Corte para colocar lá os nossos. Porque aí é mais fácil passar, não só a boiada, mas passar de tudo, né? A arca de Noé toda. Então, essa eleição também vai ser muito importante para determinar isso. Se a gente vai manter as instituições como são ou se vamos atropelar.